O apóstolo Paulo foi, sem a menor sombra de dúvidas, um dos maiores líderes cristãos da história da igreja. E nesse dia muito especial da Assembleia para a eleição de diáconos e ou diaconisas e presbíteros e ou presbíteras, senti-me tocado pelo Espírito Santo de Deus a compartilhar com vocês o testemunho bíblico da vida ministerial desse grande servo de Deus, no registro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º, base bíblica do sermão intitulado O Ministério do Apóstolo Paulo, o legado de um grande líder cristão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º. Lemos aqui na palavra. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Fechamento de ministério. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, em letra maiúscula na Bíblia, que é o dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é: combati o bom combate. A rigor, nós não nascemos para brigar. Então, nenhum combate é bom. Mas, infelizmente, nós vivemos num ambiente de uma guerra constante entre o bem e o mal. A preciosa carta de Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo, a quem se refere carinhosamente como seu filho espiritual na fé, aponta para uma disposição de lutar com as forças do mal por amor e fidelidade ao chamado de Deus. Timóteo era um jovem pastor que estava enfrentando sérias dificuldades na igreja de Éfeso, por ser jovem e inexperiente, que, inclusive, essa pressão o deixou enfermo em seu estômago, como reporta a Bíblia. E Paulo, líder já consagrado e em fim de carreira, além de instruí-lo a tomar um bom vinho, que seria um escândalo hoje, mas naquela época não era, esse vinho atenuaria seu problema de saúde. E Paulo, que também passou pelas mesmas crises que Timóteo passou, deu o seu testemunho de vida, revelando que Deus já o tinha feito ver que ele estava no fim da vida, mas tinha a alegria inspiradora de ter combatido o bom combate em seu ministério e em sua liderança cristã. Paulo era dedicado e não perdeu a alegria, porque diante do seu passado de perseguição à igreja, antes do encontro com Jesus, Paulo conviveu o tempo todo com oposições ferrenhas. Se Paulo sentava nesse banco, todo mundo ia para aquele outro banco, porque teve gente na igreja que perdeu parentes
pelo comando de Paulo, que não necessariamente matou, mas consentiu, como na morte do primeiro mártir, o diácono Estevão. Então, Paulo conviveu eternamente com a dúvida. Bem, teu passado te condena. E Paulo, ele teve muita resiliência. O que é resiliência? E um grande líder tem que ter resiliência. Capacidade de resistir à atmosfera negativa à sua volta. E Paulo foi determinado. Ele combateu o bom combate. O que é o bom combate aqui? Lutou contra os seus compatriotas judaizantes que tentavam impor tradições judaicas aos novos crentes gentios. É como tentar impedir um brasileiro de gostar de feijoada, porque o judeu lá de longe não gosta. Para o judeu, o porco é um animal imundo. Mas não para aqueles homens. E queriam impor isso. E Paulo não concordava e ele lutou, porque isso gerava constrangimento nas pessoas. Então, Paulo teve tato para lutar contra essa imposição aos novos membros da igreja. E temos novos membros aqui. E um líder segundo o coração de Deus tem que ter o tato para respeitar a diversidade, como Paulo fez. Ele combateu também os falsos mestres infiltrados na igreja, que o tempo todo botavam em dúvida a sua liderança pastoral. E eles, o tempo todo, o desautorizavam e tentavam inserir no evangelho puro que Paulo pregou, e ele não estava na igreja o tempo todo, que ele ficava rodando, quando não estava preso, ele estava rodando e abrindo novas igrejas. E o tempo todo ele viveu essa luta entre a novidade, que vem do mundo pagão, e os conflitos acabavam tendo lugar, porque Paulo pregava o evangelho bíblico e vivia com os seus liderados. Ele combateu essas brigaiadas que eram comuns. O povo brigava até por causa dele, porque, olhando a foto de Paulo no livro de história, ele não era um galã. E ele era rústico, ele era muito culto, mas ele falava o que tinha que falar com amor, do jeito dele. Enquanto tinha o Apolo, que era o preferido de metade da igreja, e vivia essa disputa. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. E ele, como líder, teve que conviver com isso com sabedoria. Ele fundou e pastoreou várias igrejas e foi um constante promotor da paz, sob a unção do Espírito Santo, que é quem dá autoridade para nós falarmos em nome de Deus. E isso é o bom combate. Paulo, além disso, por ser um homem culto, ele era fariseu de fariseus, ele era o top nessa função. E ele deixou cartas às igrejas, essas cartas que compõem o Novo Testamento. Isso é um legado precioso que edificou seus liderados na época e gera frutos até nos dias de hoje. Mas Paulo não era perfeito. As pessoas têm uma expectativa de que o líder seja perfeito, e por isso que muita gente não quer ser líder de jeito nenhum, porque se acha não à altura da liderança. E Paulo não era perfeito.
ele lutou o bom combate com ele mesmo. E eu creio que esse pode ter sido o seu espinho na carne. Ele era um homem era bom, mas ele era um homem de temperamento forte. E Paulo, quando cismava, você mudava a Bíblia, mas não mudava a opinião de Paulo. Deu uma briga feia numa parceria missionária promissora, e ele tinha um preconceito contra os jovens, né? E deu uma briga porque ele achou que o João Marcos não servia, porque ele abandonou a obra pela metade. Acho que até um pouco pela dureza de Paulo nas palavras, porque era difícil conviver com Paulo. Que nem o Barnabé, que era tio do João Marcos, o apelido do homem era José das Consolações. Nem o José das Consolações aguentou conviver com Paulo. Pegou o boné e foi embora. E nunca mais eles trabalharam juntos. Isso é muito ruim, mas Deus tem seus planos. E ele refletia os conceitos e preconceitos da época em que viveu. Mas sabe, Paulo não era perfeito, mas ele era um bom ouvinte. E ele ouvia a voz de Deus, se humilhava na presença de Deus, e no tempo oportuno, pela ação do Espírito de Deus na vida dele, e pelo aceite dele a ação, porque às vezes o Espírito quer até agir, mas a pessoa não aceita, e Paulo aceitou. Ele viveu, pela graça de Deus, o tempo para corrigir o erro de ter rejeitado aquele jovem, que estava fora do controle de qualidade deles. Não servia. Porque ele não aguentou e voltou para casa, largando a primeira viagem missionária. Ele não teve, no início do seu ministério, a percepção, a sensibilidade para perceber que o jovem é uma personalidade em formação. E, referindo-se a ele, quando ele teve um final solitário na sua vida, que foi esse texto que lemos, como um amigo querido, Paulo amadureceu também, e os mais velhos podem amadurecer também, principalmente os líderes. Ele referiu-se a João Marcos, no fim da vida, como amigo querido e servo de grande valor no ministério. Também é fascinante o fato de, numa época na qual as mulheres não tinham voz, o líder Paulo, que está na Bíblia, tá? Que tinha recomendado que as mulheres permanecessem caladas na igreja e aprendessem com o marido em casa. E esse Paulo, um pouco mais velho, ele empoderou a irmã Febe, que foi protetora de muitos cristãos, inclusive dele. Essa Febe era poderosa, e muito provavelmente ela era diaconisa. O apelido dela lá no local de vida era matrona. O que é matrona? É uma mãe que manda. E ela mandava soltar e mandava prender, e ela salvou Paulo da morte pelo seu serviço. Então, amados, ele chegou, fez uma carta de recomendação e aos irmãos homens, né? O mesmo que mandou as mulheres ficarem caladas, ele falou: recomendo a irmã Febe. Reconheçam a liderança feminina dela. Eu me sujeitei à liderança dela e por isso eu estou vivo. E não tenham preconceitos por ela ser mulher. E isso naquela época. E façam tudo o que ela mandar. Como se fosse eu que estivesse mandando.
Isso está em Romanos 16, 1 e 2. Nessa passagem, quando ele fez essa carta, ele estava preso, velhinho e enfermo. E o grande líder, numa atitude à frente do seu tempo, é preciso ter coragem para fazer isso naquele tempo, delegou a autoridade a Febe, uma grande mulher, que provavelmente era diaconisa. Então, respeitem os diáconos. Primeiro Marte, Estevão, um diácono. E agora essa mulher. Tinha espaço até para mulheres. Numa época de grande preconceito, Jesus e o nosso Deus sempre deu uma posição de honra para as mulheres num mundo preconceituoso e patriarcal. Aí a segunda coisa, depois de combater o bom combate, fazendo um fechamento de seu ministério, completei a carreira. O que é completar a carreira? Um dos grandes desafios para os cristãos, e em especial os líderes, é o completar a carreira, é o ir até o fim, sendo fiéis ao seu mandato vitalício determinado por Deus. São tantas lutas, acredite nisso, que muitos não aguentam e largam tudo pelo caminho, por causa do que no meio empresarial é chamado de pressões do cargo. Paulo, por exemplo, passou por prisões, passou por apedrejamentos, passou por naufrágios, apanhou com gosto, passou por muitas surras, sofreu injúrias, né? Sabe o que é injúria? É um ferimento moral. Acusações injustas, sofreu perseguições, teve situação que ele teve que descer num cesto para não morrer, os caras vieram para matá-lo mesmo. Levantes contra a sua autoridade, sofreu traições, sofreu abandonos, sofreu julgamentos, no último ele morreu, sofreu solidão e, finalmente, alguns dias depois desse momento que ele escreveu o texto que lemos, ele foi morto por decapitação. Sabe o que é decapitação? Literalmente, ele perdeu a cabeça. Mas, diante de tudo isso, Paulo sempre contou com a presença poderosa do Espírito Santo, que sempre levantou alguém para caminhar com ele. Às vezes, o próprio Jesus aparecia ele em visões, principalmente quando ele estava debilitado, que ele era um homem comedor de feijão, como nós, normal, sujeito a todas as fraquezas, a todos os medos. Eu não sei se vocês têm medo, mas eu tenho às vezes. Ainda bem que eu tenho a Paula do meu lado, que não tem medo de nada. Eu tenho medo. Então, o que acontece? O Paulo pôde completar a sua carreira, permanecendo fiel ao longo de toda a sua vida, porque ele não estava sozinho. E esse nosso texto básico, esse que nós lemos, na segunda carta de Paulo ao Timóteo, foi um último testemunho. Não é? Não houve aqui uma mudança do status quo. Eu sou mais velhinho, eu sou quadradinho. A liturgia é aquela mesma. Aí eu pego uma jovem, ela é fora da casinha. E ela já deu aquela... É maravilhoso. E é por isso que eu gosto de ter sempre alguém comigo. Senão fica o culto do pastor. E a essência da palavra eclésia é uma assembleia onde Deus fala conosco e depois nós saímos, somos enviados para fora para levar as boas novas do Rei.
Então, amados, diante disso, Paulo nunca estava sozinho. E nós, os líderes, os eleitos e os que elegemos, os votantes, temos que saber disso, que o líder não caminha sozinho. E o líder precisa saber que ele nunca está sozinho. E ninguém está completamente capaz, apto para a função, mas aqueles que Deus chama, Ele capacita. Foi o que Ele fez com Paulo. E nesse último testemunho, a última conversa do fim do mandato, de um líder cristão que estava sofrendo, neste momento, ele estava com frio, por isso, na sequência do texto que lemos, ele pediu a capa que deixou na casa de alguém lá em Troade. Ele estava com saudade do Timóteo, pastor em Éfeso, filho dele, mas de andar junto mesmo, muito junto. Não é pecado ter amigos mais próximos. Até Jesus tinha amigos mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. Não me pergunte o critério de escolha, mas Jesus tinha esses amigos mais íntimos. E nós podemos tê-los também, desde que não façamos acepção de pessoas. Ele sentiu saudade do Timóteo, ele falou, vem depressa, Timóteo, acelera, porque senão não vai dar tempo. E João Marcos, o da briga do passado, ele o reconhecia agora, no texto sequencial, como muito útil ao ministério. E o mais legal nos jovens, sabe o que acontece com os jovens? Os jovens são misericordiosos. Os jovens perdoam. O João Marcos podia acusar você também. Eu vou ver aquele velho chato? Não, João Marcos foi um grande homem. E Timóteo, o nome já diz tudo, né? Aquele que honra a Deus. O nome Timóteo é aquele que honra a Deus. Então, ele sofreu também o abandono de Demas, que largou a obra pela metade e vazou. Amou mais o mundo e as suas paixões. Ele sofreu também a oposição de Alexandre o Latoeiro. O nosso Alexandre é uma bênção, mas o Latoeiro era uma encrenca. E tinha um parceiro chamado Himeneu. Ele e o Himeneu, diz aqui o texto, que causaram a eles muitos males. E chegou um ponto em que Paulo entregou-o a Satanás. Esses últimos, esse Alexandre Latoeiro e o Himeneu, foram professores heréticos de Éfeso, que eram contra Paulo e Timóteo, e se tornaram blasfemadores. Então, apesar de tudo isso, Paulo foi firme, porque ele construiu a sua espiritualidade sobre a rocha. Veio tudo isso, mas ele continuou de pé. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E, por fim, para fechar o balanço, guardei a fé. A despeito de todas as lutas que enfrentou no bom combate, a fé de Paulo nunca esmoreceu. Porque, como Moisés, que com 120 anos subiu lá no monte de Pisga, ele não perdeu a visão. E aqui eu chorei, porque Deus falou muito comigo, naquele quarto. Paula estava dormindo, foi aquele silêncio, e Deus tocou no meu coração e me fez lembrar do meu chamado. É isso aí. Aquilo, ao invés de ele esmorecer, muito pelo contrário, a fé de Paulo se fortaleceu com o passar do tempo e das experiências vividas como líder espiritual
da igreja de Deus. O grande líder, diante da aparente fraqueza, do desgaste físico, dos anos de serviços e da sensação de impotência diante de certas situações que não estão no seu controle, ele sabe no seu íntimo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Porque a nossa fraqueza gera um esvaziamento do eu, do nosso ego, e gera a dependência absoluta da provisão física, emocional, material e espiritual de Deus, o Senhor da obra que vocaciona e capacita. A fé, na verdade, que nada poderá nos separar do amor de Deus, é a força do líder para abraçar seu ministério de corpo e alma como projeto de vida até as últimas consequências. No contexto de despedida da vida aqui na terra, e as últimas palavras de uma pessoa são aquelas que a gente mais grava, diante da morte iminente, Paulo descansa na verdade da certeza de dever cumprido e de oferecimento de sua frutífera carreira ministerial em sacrifício de louvor e gratidão a Deus. Esse é o significado de libação neste contexto. O legado de Paulo está presente na vida de Timóteo e de outros filhos espirituais, exortando-os, pelo seu exemplo, a se manterem firmes na fé, levando adiante a obra de pregação do Evangelho e crescimento da igreja após a sua morte. O guardar a fé inabalável é o grande diferencial dos líderes que o Senhor levanta para estar à frente do seu povo, à frente da igreja de Deus. E a vida e ministério do apóstolo Paulo foram um grande exemplo desta virtude, porque sem a fé ninguém verá a Deus. Concluindo, neste dia de assembleia para a escolha dos nossos oficiais, ou nossas oficiais, que já foram escolhidos por Deus, nós temos que lembrar que grandes líderes que combatem o bom combate, que completam a carreira, que não largam a obra pela metade, e que guardam a fé, eles têm sempre um final feliz, apesar do sofrimento. É lógico que perder a cabeça, que nem Paulo, não é um final feliz na ótica humana. Mas Deus o fortaleceu nessas condições. E o nosso querido irmão Paulo, motivados pela visão que no texto que tivemos afirma, ele viu a coroa da justiça reservada pelo Senhor, o reto juiz, naquele dia com D maiúsculo, aos líderes fiéis e a todos os quanto amam a sua vinda. Você ama? Você pode falar? Maranata, vem, Senhor Jesus? Então, estamos juntos, temos um final feliz. Hoje, noite de eleição de oficiais, diáconos e presbíteros, ou presbíteras e por aí vai, seja o legado do apóstolo Paulo, um grande líder cristão, o referencial bíblico no coração dos que escolhem e votam, e dos escolhidos, aqueles que são votados, para a glória de Deus. E a bênção de Deus na vida da nossa amada igreja. Amém?
Então foi isso que Deus separou para hoje, para nós.